Ó, estão me dizendo que a fala do Bolsonaro foi ontem. As notícias estão correndo tanto, o tempo está passando tão rápido que eu achei que fosse antes. Mas a fala do ex-presidente foi ontem, lá na porta do Senado, do anexo do Senado, e ele disse que está decepcionado com Paulo Gonet Branco, que é o Procurador-Geral da República, por conta dessa decisão. Disse que Paulo Gonet não respeitou o relatório que foi entregue pela Polícia Federal, um relatório que não culpava Jair Bolsonaro, e que o Procurador-Geral da República acabou extrapolando o que tinha no texto da decisão, do relatório da Polícia Federal. Ele também lembrou de várias outras coisas. Ele sempre bate na tecla da facada, de que a saúde dele está debilitada, e que ele é um senhor de 70 anos, que ele jamais fugiria do Brasil. E hoje ele chegou a dizer que é muito fácil sair do Brasil. Citou até nomes de pessoas que já saíram do Brasil. Ele disse, olha, é muito fácil sair do Brasil. Como se quisesse dizer, olha, se eu quisesse sair de fato eu já teria saído, mas continuo aqui, não tem esse risco, eu estou sem passaporte, enfim. Foi perguntado também sobre a questão de uma possibilidade de negociações com Donald Trump. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a sugerir que o ministro Alexandre de Moraes devolvesse o passaporte a ele para que ele pudesse ir aos Estados Unidos fazer uma negociação, uma audiência com o presidente Donald Trump sobre a questão do tarifaço de 50% que o país norte-americano acabou impondo ao Brasil. Jair Bolsonaro também falou mais sobre isso, disse que vários países do mundo foram taxados pelos Estados Unidos e que todos eles estão conversando com o Donald Trump. E fez uma crítica ao Brasil, disse, olha, não tem ninguém no Brasil hoje para fazer esse tipo de negociação, isso porque o presidente Lula não mantém uma boa relação com o Donald Trump. Aí ele disse, por isso eu sugeri que me entregassem o meu passaporte para que eu pudesse ir aos Estados Unidos ter essa reunião com Donald Trump e tentar negociar essa questão da taxação. Ele emendou dizendo que a taxação é muito prejudicial para o comércio, para a indústria, para a economia de uma forma geral aqui do Brasil, principalmente para o agronegócio, que movimenta de fato bilhões de reais todo ano com as exportações para os Estados Unidos, que é o nosso segundo parceiro comercial. Então, Bolsonaro falou sobre isso, falou sobre o filho que continuará nos Estados Unidos. Ele foi perguntado também se Eduardo Bolsonaro tem a intenção de voltar ao Brasil. Jair Bolsonaro disse que não, que por enquanto ele não tem essa intenção, quer continuar lá mantendo esse contato com as autoridades norte-americanas e que se Eduardo Bolsonaro voltar de fato ao Brasil, ele pode ser prejudicado. Falou sobre eleições, a produção também pode até depois me ajudar com isso, mas ele falou sobre eleições, citou os nomes dos candidatos, possíveis candidatos do PL aí para as próximas eleições. Essa nota, pessoal, é uma nota nova? Me contem que está aí no... Bom, temos uma nota, então, eu vou ler aqui para vocês. Liderança da oposição e do PL na Câmara e no Senado diz o seguinte: o Brasil assiste mais uma vez a um grave episódio de perseguição política disfarçada de ação judicial. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que, em nome da autoridade, tenta impor o silêncio ao principal líder da oposição no país. As medidas impostas, como a proibição do uso das redes sociais, de comunicação com diplomatas estrangeiros, de manter contato com aliados políticos e até com seu próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, além da imposição de tornozeleira eletrônica, não se sustentam juridicamente e ferem princípios constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade. Não há condenação, não há provas inequívocas de crime, assim uma escalada autoritária e o uso do aparato judicial como um instrumento de repressão política. Trata-se de um movimento perigoso que ameaça as bases do Estado de Direito e transforma a divergência em delito. A criminalização de opiniões, o cerceamento da liberdade de expressão, o cerceamento do direito de defesa e de prerrogativas de advogados, tudo na tentativa de neutralizar lideranças por vias judiciais que colocam em risco a própria democracia. Criticar autoridades, denunciar abusos e participar do debate público são direitos garantidos pela Constituição e não podem ser tratados como afrontas institucionais. O contraste com o passado recente é evidente. Em 2016, Dilma Rousseff discursou na ONU para denunciar um suposto golpe. Em 2017,
Advogados de Lula foram à Europa questionar decisões do judiciário brasileiro. Em 2018, a defesa do ex-presidente recorreu à ONU para impedir sua prisão, enquanto ele próprio, mesmo condenado, pôde viajar ao exterior para fazer denúncias contra instituições brasileiras sem sofrer qualquer censura, prisão domiciliar ou restrição de fala. Por que então agora se trata com tamanha rigidez um ex-presidente que sequer foi condenado? Enquanto se restringem liberdades e se tenta calar adversários, vemos ao mesmo tempo a relativização da corrupção de réus confessos da Lava Jato, o perdão bilionário de escândalos que drenaram os cofres públicos, o abandono dos aposentados, o aumento do custo de vida e o avanço do aparelhamento do Estado. Uma cortina de fumaça encobre o caos econômico e moral instalado no país, desviando a atenção para perseguições políticas seletivas. Diante desse cenário, o Congresso precisa reassumir seu papel constitucional. É dever do Legislativo agir com independência e responsabilidade para conter os excessos de um poder que cada vez mais ultrapassa os limites da legalidade e da razoabilidade. Quando decisões individuais violam liberdades fundamentais, silenciam representantes eleitos e interferem diretamente na vida política nacional. O parlamento deve reagir com firmeza para restabelecer o equilíbrio entre os poderes e proteger os direitos do povo. É hora de a sociedade brasileira se posicionar com coragem. O povo deve voltar às ruas de forma pacífica e ordeira para exigir respeito à Constituição, a liberdade e a democracia. Nenhuma toga está acima da lei, nenhum cargo autoriza a perseguição, nenhum brasileiro deve ser silenciado por pensar diferente. Somos 213 milhões de cidadãos livres e a Constituição é clara. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Por tudo isso, reafirmamos nosso repúdio à censura, à intimidação e à tentativa de humilhação de um ex-presidente da República. O silêncio jamais será uma opção diante da injustiça. Tá aí, então, a nota oficial. É um textão, né? Uma carta, já ultrapassa o texto de nota, já vira uma carta, mas o que eles dizem é o seguinte: as pessoas precisam voltar às ruas para pedir justiça e que o silêncio não vai ser uma opção, ou seja, a direita deixando claro que deve então se manifestar de alguma forma aí nos próximos dias. É claro, a gente vai tentar entrar em contato também com os principais líderes da direita para tentar ver qual vai ser o próximo passo, os caminhos que o PL, principalmente, deve seguir daqui para frente. O próprio presidente Jair Bolsonaro foi questionado sobre os próximos passos. Ele disse que ainda não sabe o que vai ser feito, que isso aí é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com os advogados, mas que assim que ele souber, claro, ele vai falar para a imprensa. Bom, temos a fala do Eduardo Bolsonaro, é isso, produção? Essa fala do Eduardo foi de quando? Fala de agora? Vamos acompanhar então. What Alexandre de Moraes is doing is what we can expect from him, that he's doubling down again. He always does that. And only to make sure that everybody here is on the same page. My father, he accomplished all of Alexandre de Moraes' orders, even if he was thinking that they were illegal orders. So there is no reason to travel ban Jair Bolsonaro, seize his passport, or now what he's doing is basically an humiliation, and he's challenging President Trump in front of everybody. The good aspect of that is because he's showing that he is the dictator, which I'm always saying that Lula is a problem. Lula is a criminal, is a gangster, but Alexandre de Moraes is jumping in front of everybody. Why Jair Bolsonaro cannot use his social media? Just because yesterday he did a video thanking President Trump about the letter that Trump sent to him. Why he has to now use a ankle tag? Why all of that? Because this is the persecution that we are facing in Brazil. And I'm always telling my friends from the other countries in Latin America, from Europe, from US, this is what they want to your country. Brazil is just establishing a new model of censorship in social media. 2 weeks ago, our Supreme Court, they decided
a new way to do censorship, and they're going to export that to the rest of the world. So it's very, very urgent that United States, the country of the freedom, the home of the brave, to send an answer for this regime, to do not let the Brazilian censorship model or the Brazilian lawfare model to be exported to other countries. Because I know that if Moraes win this war, this battle, I don't think he will, but if he wins, it's going to be a mess, not only in Brazil, but for sure in other countries around in the West. Bom, tá aí a fala do Eduardo Bolsonaro, então, hoje, agora há pouco, sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, decisão que foi, vamos lembrar, uma decisão que foi, na verdade, aceita, porque foi um pedido aí da Procuradoria-Geral da República, por conta de uma ação que foi impetrada, então, e aí uma determinação do Alexandre de Moraes a partir desse pedido da Procuradoria-Geral da República. Lembrando, vale a pena lembrar que tudo isso acontece no momento em que o presidente norte-americano Donald Trump impôs uma sanção de 50% para as importações, para os Estados Unidos importar produtos e commodities brasileiras. Também vale lembrar que a maior parte das nossas exportações são commodities. Ontem a gente até falou sobre isso, uma informação importante. As nossas exportações, elas não são exportações cheias de inteligência ou de tecnologia, são commodities e que hoje tem aí como primeiro parceiro comercial a China e segundo parceiro comercial os Estados Unidos. Tudo isso aconteceu depois que Donald Trump impôs essa tarifa de 50%. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, se manifestou dizendo que ele teria participação nessa determinação de Donald Trump, porque ele vem buscando aí sanções para o ministro Alexandre de Moraes junto ao presidente norte-americano. Donald Trump se manifestou por várias vezes nessa semana sobre Jair Bolsonaro no Salão Oval, que eu me lembro foram duas vezes, uma ontem, uma anteontem. Ontem, ainda à noite, Donald Trump enviou uma carta para o Jair Bolsonaro. Estou até procurando essa carta por aqui para poder ler um trechinho para você.